Amém, glória a Deus. Nós já tivemos um momento de louvor e agora nós vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 1. Hoje nós vamos falar do altar literal e do altar espiritual, né? Como ele pode estar contaminado e isso pode prejudicar a palavra do Senhor. Diz assim: uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O amor de Deus por Israel. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem até construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, o servo honra seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente a um governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E assim dizem, que canseira, e ri dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre todas as nações. Amém. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, pedindo, Pai, que o Senhor tome a direção dessa palavra. Traga, meu Pai, a revelação necessária que nós precisamos. Pai, nós estamos aqui querendo aprender, Pai, como te adorar, como bendizer o teu nome, como nos apresentar diante do Senhor. Pai, nós temos falhado, nós temos, meu Pai, praticado coisas que não te agradam. Nós temos, meu Pai, deixado de fazer coisas que o Senhor deseja que a gente faça. Nós pedimos, Pai, começa a quebrantar o nosso coração, começa a derramar, Pai, uma convicção profunda de pecado e arrependimento, Pai, para que a nossa vida seja limpa, purificada, para podermos estar apresentando diante do Senhor como igreja, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Só o Senhor nos conhece, só o Senhor sabe do nosso interior. Só o Senhor pode, meu Pai,
fazer aquilo que precisamos. Queremos, meu Pai, que o Senhor traga alinhamento às nossas vidas, que o teu prumo esteja em nós. Nós queremos, Pai, te obedecer. Nós queremos te amar, nós queremos te adorar, mas nós não sabemos. Nós não sabemos a forma correta, Pai, de fazer isso. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito que habita em nós vai nos ensinar todas as coisas. Se o Senhor não nos ensinar, Pai, nós não temos como ter revelação. Por isso nós pedimos, Pai, tira o selo dessa palavra, que ela seja revelada agora, em nome de Yeshua Hamashia, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não é o que eu quero pregar, Pai, mas é aquilo que está no teu coração, que o Senhor quer que seja expressado, Pai. É no nome de Yeshua Hamashia que nós pedimos, Pai. Tenha misericórdia de nós pela nossa ignorância. Tem misericórdia de nós, Pai, pelas nossas falhas. A tua palavra diz que quando nós pedimos perdão, o Senhor perdoa e lança os nossos pecados no lago do esquecimento. E nós queremos, Pai, andar em novidade de vida, viver de fé em fé, de glória em glória. Nós queremos, Pai, ter um testemunho a transmitir para as pessoas. Nós queremos, Pai, estar purificados em santificação, para quando falarmos com as pessoas, Pai, elas sintam a presença de Deus, apesar do caos que nós estamos vivendo, apesar das guerras, das atmosferas, das frequências, Pai, que têm sido liberadas. Mas nós podemos mudar essa atmosfera, nós podemos mudar essas frequências, que o som da nossa voz possa ecoar e chegar aonde precisa chegar, Pai. E que ela possa fazer, Pai, a mudança que é necessária. Nós somos aqui embaixadores do Senhor. É através de nós que o Senhor vai fazer a obra. Então, Pai, limpa-nos, descontamina-nos, Senhor, para que possamos fazer de acordo com a tua vontade. Tu diz que a tua palavra é água, e essa água é água viva, e ela vem lavando. Sim. A tua palavra é espírito, sim, e esse espírito ele vem transformando as nossas vidas. Sim. Ele vem penetrando em nossas, sim, vidas para fazer algo sobrenatural. Pai, nós queremos ser usados pelos dons, como já orou no início, que nós possamos, Pai, ser ativados, ser renovados nos dons espirituais. Nós precisamos, Pai, estar equipados, porque, Senhor, muitas coisas vão acontecer com o Brasil, com o mundo, e nós precisamos estar preparados, Pai. Então, Pai, tenha liberdade de nos corrigir, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Pastora, a gente leu Malaquias 1, tá? É, o que que nós queremos falar, né, um pouquinho hoje? Qual que é a proposta? É trabalhar a exemplificar o altar. O altar, é, falando assim como se fosse no templo ou no tabernáculo, né? É, existe no tabernáculo, no templo também, né? Mas vamos falar do tabernáculo. Esse espaço maior que chama átrio, né? É um espaço grande que ficava na frente. Esse espaço, todos, independente se era pagão, se era da nacionalidade hebraica ou não, poderia estar naquele ambiente ali, poderia entrar. E lá o que tinha era um altar de incenso. Deixa eu abrir aqui para mim não me perder. Eu tenho o desenho dele aqui. É, eu não sei compartilhar, mas um dia eu vou aprender. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Uai, onde que está meu tabernáculo? Hum.
Achei. Então, aqui está o átrio. Nessa primeira porta, nós temos a libertação, que é quando nós entramos na presença do Senhor, né? E nesse lugar, que é o átrio, nós temos o altar do incenso, o altar, né, que é feito de bronze, que simboliza a redenção de Cristo, e nós temos a bacia também de bronze, nesses dois lugares. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, é, tanto hoje como antes, nós precisamos passar por este lugar de libertação. Então, é onde que nós vamos colocar, oferecer a nossa vida nesse altar. E nesse altar vai colocar fogo. Nós colocamos nossa vida lá para queimar tudo que é palha, tudo que é barro, tudo que é papel, tudo que não é puro, para que venha sobrar aquilo que realmente importa para o Senhor. Mas o que que nós temos visto? Nós temos visto que as igrejas não preocupam de fazer isso. A pessoa entra ali e ela já aceita Cristo, levanta a mão, às vezes ela nem entende o que ela está fazendo, já batiza e de repente já está pronto para ir para a célula, já está pronto para ir para não sei o quê, já está pondo a pessoa para fazer, cuidar de criança, cuidar disso, cuidar daquilo. E nós temos uma tendência a entrar nesse movimento de fazer, fazer e fazer. E acaba a gente fazendo muita coisa e muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Por quê? Nós não conseguimos discernir todas as vozes que estão por fora. E tudo que é mandado, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E uma hora Deus pode perguntar: mas eu pedi? Eu falei para você fazer isso? Ou não é tempo, ou o altar está contaminado, né? Então, depois que eu passo aqui do bronze de queimar e tudo, que é o lugar do sacrifício mesmo, do animal que se queima ali, vou para a água, simboliza a palavra do Senhor. Eu vou começar a descobrir minha identidade em Cristo. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos pego pessoas para trabalhar, para tratar. Essas pessoas não têm noção de redenção, não têm noção do propósito do eterno. Eu tenho atendido pessoas nessa etapa agora e eu ouvi de uma pessoa assim: nossa, pastora, só que essa primeira conversa a senhora já tirou a carga que estava sobre meus ombros. Então não é o evangelho que está sendo pregado. É só comparar no altar, né? Você falou aí o altar de sacrifício, né? É, Lá na entrada do ato. é, É como se fosse, jogando para o Novo Testamento, a cruz, né? Por isso que é a Jesus fala, redenção. aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome todo dia sua tome cruz sua cruz e e siga-me. Ou siga-me. seja, Jesus está falando que você precisa morrer. É, E ele vai te dar força para você morrer. Agora, por que que o evangelho completo está sendo pregado? Porque as pessoas vão para a igreja, vêm para a igreja, né? E se tornam religiosas. E muitas vezes, a maioria das vezes que a gente tem visto, as pessoas não morrem para si. Porque só pode receber a vida de Deus aquele que morre. Só pode ressuscitar se você morreu. é, Só vai ressuscitar em Cristo se você morreu com Cristo, em é. Cristo. Se você abraçou a cruz. Mas você sabe que nós estamos falando para líderes, né? Nós estamos pregando para líderes. Por quê? Essa palavra de Malaquias é para líderes. É, você é responsável pela pessoa que você recebe. É responsável pelaquela pessoa que foi apresentada a Cristo. Então, nós não poderíamos, a Bíblia diz, não vai ungir, não vai dar cargo para neófito, pessoas que são novas na fé. Então, nós só deveríamos fazer isso quando as pessoas já tivessem saído dessa obra da carne, quando ela já tivesse pronta
para que as obras da carne não mais tivessem poder sobre a vida dela. Aí ela entraria no outro lugar que também tem outros altares. Mas não é isso que simboliza a cruz e esse altar de sacrifício? Qual é o templo? Se morrer, É, ué, aqui a primeira entrada é isso. Mas o altar de eu bronze. quero dizer que tem sido pregado às igrejas, não vem para Cristo, porque Cristo morreu no seu lugar. Isso faz as pessoas falar, se Cristo morreu no meu lugar, eu preciso morrer para mim mesmo, eu não preciso morrer para o meu eu, não preciso abandonar o pecado, as coisas. Mas é porque não sabem pregar. É porque a pregação, ela tem que ser feita de uma forma simples, de uma forma acessível. Nós temos que prestar atenção no nível que a pessoa está espiritualmente, né? Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que pensar que Deus vai cobrar. Não é só de filhos naturais que Deus vai cobrar de mim, mas dos filhos espirituais que eu ganhei, que eu cuido e que eu trabalho com eles. Eu preciso ter essa visão. Então, dentro do tabernáculo, existe agora o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães. Nesse lugar aqui, a pessoa já sabe quem ela é em Deus. Ela já não tem mais problema com o pecado da carne. Ela já vai ter problemas com o pecado da alma. Então, aqui ela já pode pensar em ministério. Então, aí, mas é um tempo também passando aqui pela mesa dos pães, que simboliza a palavra de Deus, né? O altar de incenso, que é a oração que fazemos, o candelabro, que representa o poder do Espírito Santo em nós, o óleo derramado sobre nossas cabeças. Então, aqui também tem outro altar. Só que esses altares aqui, eles eram literais. E o sacerdote só podia entrar até esse lugar. Lá, aquele primeiro eu falei, todo mundo entrava, né? O átrio. No santo lugar, só sacerdotes. Depois que você sai desse lugar, tem o Santo dos Santos. E nesse lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E lá existe a Arca da Aliança, né? É um lugar também que é um altar, onde está a presença do Senhor Maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. Tudo ligado à palavra. Então ali eles iam, os sacerdotes iam com uma corda amarrada na cintura. Embaixo, nas vestes, era colocado um monte de sininhos, né? E ele entrava, porque ele tinha que passar um ano fazendo sacrifício, oferecendo oferta, fazendo limpeza, confessando os pecados dele, do sacerdote, da nação, de todos. E quando ele entrava, que ele ia oferecer, que ele ia ministrar diante do Senhor no altar, ele, que é o dia do perdão, ele, se ele tivesse esquecido de algum pecado, ele morria. Então, enquanto ele estava se movendo, andando diante do Senhor, fazendo, ofertando ao Senhor tudo que foi trazido por todos, estava escutando o barulhinho dos sinos. Agora, se parasse, os sacerdotes tinham que puxar ele e não podia, porque aqueles que aproximassem da porta morria também, queimado. Então, era muita, era uma purificação muito grande. E aqui a pessoa recebe a vida, né? Eu falo no Santo do Santo, mas no Santíssimo Lugar já é um lugar aonde a glória de Deus ela é constante. É um ambiente de glória. Por que que nós hoje não vemos as pessoas caírem mortas quando vai subir no púlpito e vai pregar? Porque pela graça de Cristo e a sua misericórdia e longanimidade, Deus está esperando para que muitos se arrependam. Então, o juízo dele não vem imediatamente, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão acumulando sobre as suas cabeças juízo. Então, no Antigo Testamento era literal, você visualizava o altar, você entrava por dentro do tabernáculo, no templo também, para fazer toda essa peregrinação
representando a libertação do seu corpo, representando a libertação da sua alma e representando o último, a libertação do seu espírito. Então, só que hoje não é altar físico. Às vezes nós vamos na igreja, eu já ouvi pastores falar assim: olha, eu não deixo qualquer um subir aí. Eu não deixo qualquer um pisar neste lugar. Irmão, não é o lugar que é santo. O altar agora mudou. No antigo, na antiga aliança, era literal. Mas hoje é espiritual. O nosso espírito é o altar. Então, se eu vou em qualquer lugar, eu não preciso subir, mesmo embaixo, que eu estiver no meio do povo de Deus e eu não tiver uma vida em santificação, eu vou estar contaminando o corpo de Cristo. Não precisa ser subindo naquele espaço que é Aquilo ali não é santo. Aquilo ali é uma casa normal, um espaço normal, né? A gente tem costume até de falar assim, manda as crianças descer, porque lá é lugar santo e tal. Sim, para a criança entender que é um lugar separado. Mas para nós adultos, nós temos que entender que o altar, hoje, a Bíblia diz que nós somos o tabernáculo do Senhor. E ele veio tabernacular conosco, ele entrou em nós e ele estabeleceu o nosso espírito como o altar. Então, irmãos, para que a nossa vida possa transmitir vida, como aqui no Santo Lugar, como no Santíssimo, a glória de Deus, nós precisamos da purificação da nossa alma. Porque Deus não usa a gente como robô. Ele não anula a nossa mente, ele não anula a nossa vontade, ele não anula os nossos sentimentos, ele usa a gente com tudo que somos e temos. Então, eu preciso preocupar que a minha alma. Mas, Nilson, não vamos pecar? Vamos. A gente peca porque a gente é imperfeito, porque a gente já nasceu com essa tendência ao pecado. Só que nós temos que ter essa disposição de estar sempre diante do Senhor, pedindo ao Senhor, Pai. Essa semana de mim mesmo, eu acho que eu não pequei. Mas o teu espírito que habita em mim pode fazer uma sondagem. Sonda-me, Senhor, porque tu me conhece. Vê se há algo em mim que te aborrece. Vê se há algo em mim que não te glorifica. Eu quero mudar. Eu não tenho força, Deus. Eu não sei como fazer. Mas eu quero mudança. Eu quero me alinhar. Eu quero fazer a tua vontade e passar a viver uma vida plena na presença de Deus, permitindo que a nossa alma seja esse lugar que possa a palavra passar sem contaminação. Então, quando eu leio essa palavra, eu preciso pensar que naquele tempo os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tinham que ter uma vida impecável, mesmo que eram religiosos. Mas era uma vida impecável, porque se eles entrassem no santo lugar em pecado, eles morreriam queimados na hora pela glória de Deus. Só que hoje é, nós não temos mais essa preocupação, esse temor, é melhor dizendo. Não tem esse temor. E eu quero dar exemplo aqui em Atos 5, que fala de Ananias e Safira. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu da sua propriedade? Ela já não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os ouvintes. Ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade?
Ela respondeu: sim, foi isso mesmo. Pedro disse: por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Irmãos, hoje não existe mais isso. As pessoas, elas não têm nem medo de Deus. Porque o certo não é ter medo de Deus, porque Deus é Pai. O certo é temer ao Senhor. O que é temer? É reconhecer a santidade dele. Saber se eu tiver contaminado e eu me apresentar diante dele, eu posso não morrer literal, mas parte do meu espírito começa a morrer. E chega um tempo que o meu coração vai se endurecer de uma tal forma que não tem mais como o Espírito Santo me convencer. E tem pessoas, irmãos, que estão nas igrejas e pecam, e se você for falar com elas, elas falam: eu não sinto que eu estou errada. Eu não sinto que eu estou pecando. Então, nós precisamos cuidar de nós. Não é só cuidar dos outros, é cuidar de nós para que nós também possamos apresentar diante de Deus de forma limpa, pura, descontaminada. Então, muitas vezes, olha a cara do João para você, Mili. Muitas vezes a gente não observa nas nossas atitudes, né? Mas a gente que está alerta, a gente observa. A gente observa comportamentos que não agradam ao Senhor. E a gente está vendo coisas por trás, os espíritos que estão por trás. Mas se a gente for falar para a pessoa: ah, você é fanático, ah, você é doido, você é isso e aquilo. Nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, né? Não, mas tem coisa que não é pecado e o Senhor diz que contamina. Então, não tem como eu só ler a palavra e achar que eu, pelo discernimento, vou entender tudo e vou dar conta de fazer tudo. Não, eu preciso entender que o Espírito Santo é o papel dele me convencer. É o papel dele apontar aonde está o erro, aonde está a minha falha. Então, tem coisas que até na psicologia fala que a alma ela tem várias camadas. É como se fosse uma cebola, né? Então, a gente é, Deus não vai deixar as coisas acontecer de uma vez pra gente. Deus deixa a gente passar por uma coisa, tira uma camada. Aí a gente aprende, se fortalece, aí o Senhor permite outra coisa. Aí Deus tira outra camada. E vai, e vai, e vai. Para chegar num ponto, nós estarmos prontos para poder permitir ser canais purificados para passar a palavra. Para que essa palavra tenha autoridade. Porque se as pessoas não sentirem a presença de Deus quando nós falamos, se elas não sentirem uma mudança, um desejo, né? Até muitas vezes as pessoas chegaram: nossa, nossa, sua pregação foi maravilhosa. Aquilo me entristecia. De uma certa forma, eu falava: não, mas eu não estou pregando para ninguém achar bonito. Eu queria que a pessoa falasse: nossa, você bateu tão duro no pecado que eu estou cometendo. Olha, você falou dessa forma e Deus me falou que eu preciso mudar em tal lugar. Então, era uma tristeza falar: nossa, sua pregação é bonita, sua pregação é boa. Tá, mas e o poder do Espírito Santo que traz mudança? Está na minha forma de falar? Está na minha vida? Eu consigo apresentar isso? Eu consigo transmitir isso na hora que eu falo? Então eu preciso expor. Irmãos, estar diante do Senhor para confessar pecado é despir, é tirar a roupa, é arrancar tudo. Deus sabe, mas Ele quer que a gente seja sincero com Ele. Ele quer que a gente fale, né? Eu tenho uma dificuldade assim que às vezes eu vou trabalhar com alguém no atendimento. E a pessoa fica naquele: não, mas eu não posso falar porque não eu vou estar pecando. Não, meu filho, aqui não é lugar. Você vai falar o que você está sentindo. Você está com raiva? Você quer pegar o pescoço da pessoa e esganar? É isso que é para você falar diante de Deus.
A minha vontade é esganar fulano, pai. Mas eu sei que é errado. Então eu peço perdão por estar sentindo essa vontade. Então, Deus, ele se alegra quando a gente é sincero, quando a gente é aberto, quando a gente chega sem máscara. Não viu? Ananias e Safira chegou lá, combinaram antes. Pensa, todo mundo estava levando os seus bens e colocando aos pés dos apóstolos para que tudo fosse vendido e a comida fosse distribuída de igual forma para todo mundo. Aonde o povo se aglomerava, ali tinha sustento. Ninguém pediu nada para eles. Aí o que que eles fizeram? Foi lá, vendeu a propriedade, combinou, ficou com uma parte. Mas, gente, por quê? Para aparecer para os outros. E quem julgou foi a oferta de Barnabé, né? Foi. A oferta deles. Então, Porque Deus recebeu a oferta de sim, Barnabé como recebeu de Abel. E rejeitou do de Caim. Caim. Então foi a mesma coisa que Recebeu aconteceu. também, como assim? É a mesma coisa, Davi. Deus recebia por causa do coração de Davi. E Deus rejeitou Saul. Então, todas as vezes na Bíblia, mas, mas Davi também pecou. Sim, ele pecou. Mas é isso que nós precisamos entender. Nós pecamos, mas Davi pecava e logo ele sentia o temor, ele sentia vergonha, ele sentia desejo de ficar de jejum, de ficar ali prostrado pedindo perdão. E Saul, o que que Saul fazia? Escondia, não confessava. E isso cada dia ia acrescentando coisas, até que o Senhor eliminou toda a geração dele e colocou uma pessoa que estava com o altar santificado. Então, irmãos, nós somos santos porque o Senhor é santo e habita em nós. E nós vivemos em processo de santificação todos os dias. E isso, irmãos, é ligado não só a pecados da carne, mas a qualquer tipo de coisa que ofende ao Senhor. Então, nós precisamos. é, Eu estou te agradando, Senhor? Estou te agradando? Com o que eu estou fazendo, eu estou te agradando? Então eu preciso saber qual é a opinião de Deus sobre mim. E saber que, apesar de todas as coisas, Ele é meu Pai, Ele me ama e Ele não vai me destruir. Ele quer me corrigir para que eu possa é, viver de acordo com os princípios dele. Porque se eu estou debaixo de princípio, eu estou guardado, eu estou protegido. Se eu estou fora de princípio, eu perco a proteção do Senhor. Então, se a gente olhar na Bíblia, irmãos, Samuel foi um profeta que Deus amou, que Deus honrou, por quê? Ele era temente ao Senhor e buscava ter uma vida consagrada diante do Eterno. Então, essa é a palavra. Nós precisamos estar nessa busca de purificação, de libertação, para que o Senhor possa nos abençoar. Porque aqui no texto ele fala assim: vocês, aqui no 4, embora Edom afirme, fomos esmagados, Malaquias 1:4. Fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos. Podem até construir, mas eu vou demolir. Então, o altar, que é o nosso espírito, que é a nossa vida, se tiver alguma coisa que não está no centro da vontade do Senhor, ele vai derrubar para reconstruir. E se nós não aceitarmos o alinhamento do Senhor, nós seremos eliminados. Aí, quando nós formos no julgamento, o Senhor vai falar: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós queremos ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. É isso que nós precisamos almejar, é isso que nós precisamos focar, nós precisamos olhar. Essa é a nossa esperança. Nós estamos passando dificuldade? Estamos. Passando por luta? Muita. Mas
existe algo que foi preparado pelo próprio Deus e que me espera, que é o corpo de glória. E é um lugar onde eu não vou ter mais doença, não vou ter mais problema, eu não vou ter mais luta. É um lugar de glória. Aí nós vamos estar entrando literalmente no lugar de glória. Então, irmãos, não está sendo fácil pregar nesses dias. A verdade sendo pregada, as igrejas estão esvaziando. Só existe gente em igrejas que oferecem diversão, que oferecem, que dá promessa de ter alguma coisa. Ninguém mais está querendo a presença do Eterno. Ninguém quer mais buscar o abençoador. As pessoas querem as bênçãos. Na verdade, muito Deus deixou do lado de fora, como a igreja de Laodiceia, né? É. Isso é verdade. Então, assim, nós temos que colocar nossa vida na presença do fogo. Deixar Deus queimar. E se não sobrar nada, nós temos que recomeçar. Porque nós, pela nossa arrogância, nós achamos que estamos bem. Mas nós não estamos bem. Nós estamos num processo ainda longo de transformação. E o nosso desejo tem que ser: tudo que eu fizer seja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Mais alguma contribuição? Vamos falar isso, estou Esaú, né? Edom, né? Uhum. Edom, Esaú simboliza o orgulho, né? Soberba. Pode ser religiosa, não. É. Entendeu? Sim. É o que impera em muitos altares, né? Sim. Vida de soberbos, orgulhosos. Igrejas onde a presença de Cristo já não está mais, né? E Yeshua está para o lado de fora, como a igreja de Laodiceia, batendo para poder entrar. E as pessoas, os sacerdotes, achando que estão agradando a Deus, quando na verdade é só poder de alma liberado, ações de demônios sobre os altares, trazendo engano, né? Então a situação é muito crítica da nação, né? É. Mas Moab, nós temos que gerar essa atmosfera de glória. Nós temos que buscar ao Senhor essa purificação, essa santificação, para que aonde nós estivermos, nós possamos contagiar as pessoas, levando mesmo ao quebrantamento, sabe? ser o sal da terra e É, a luz do mundo. sim, a gente fazer esse papel de ir e as pessoas sentirem vergonha de estar na nossa presença mesmo, porque nós estamos na presença do Senhor. Nós estaremos refletindo a luz do Eterno. Amém? Alguma coisa, pastora? Tá sem som. É, Prepara uma hora aí, uma palavra para a senhora pregar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Sim. porque a tua misericórdia ainda está sobre nós. Nós te louvamos, Pai, porque a palavra do Senhor nós temos acesso ainda. Nós pedimos, Pai, misericórdia, que toda palavra que nós recebemos, Pai, Sim. ela possa entrar e ela possa fazer uma diferença em nossas vidas. Ativa, meu Pai, as sementes que têm entrado no nosso espírito, para que possamos, meu Pai, viver a perfeita vontade do Senhor. Pai, nós queremos te agradar, mas não sabemos. Por isso pedimos, ensina-nos, Senhor. Leva-nos, Pai, a esse lugar da tua presença. Leva, Pai, esse lugar aonde a tua glória vai queimar em nós tudo que não te agrada, tudo que é palha, Pai.
Pai, nós queremos que o fogo passe pela nossa vida, sim, para que possamos, meu Pai, nos alinhar com a tua perfeita vontade. Pai, libera para nós, Senhor, esse entendimento, essa revelação. Pai, gera em nós o temor do Senhor. Salomão dizia, Pai, que tudo que ele teve, tudo que ele aprendeu, toda sabedoria, Pai, era vaidade de vaidade. Que no fim de todas as coisas, o que vai nos salvar é o temor do Senhor. Então, Pai, traga esse constrangimento, Pai, quando estivermos diante de algo que vai envergonhar o Senhor, Pai. Em nome de Yeshua Hamashia, nós pedimos, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Pai, nós dependemos do Senhor e agradecemos, Pai, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Obrigado, Pai, por este anjo que o Senhor mandou antes do início do culto. Sabemos que o Senhor está trabalhando, nós confiamos em Ti, nós cremos, Pai, que o Senhor está movendo e queremos, Pai, ser parte de um grande avivamento, para glória, para louvor, para adoração do Teu santo nome. Tu és digno de receber glória, honra e louvor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Irmãos, a palavra foi mais sucinta hoje, porque minha cabeça está doendo. Mas Deus tem o poder de gerar em nós